nós, Pai. Engrandecemos ao Teu santo nome, Deus de Israel. Te louvamos, Pai. Reconhecemos o tamanho, Deus amado, da Tua graça, da Tua glória, da Tua soberania sobre nós, Paizinho. E nessa noite, Senhor, nós queremos Te agradecer somente, Pai, pelo Deus tão bondoso que Tu tens sido, Senhor, pelas oportunidades que Tu tens nos dado, Pai, pelas misericórdias que Tu tens derramado todos os dias sobre as nossas vidas, Senhor. Te louvamos, Pai, por estarmos aqui respirando, Senhor, engrandecendo ao Teu santo nome, Pai, por estarmos juntos de nossa família, Deus, apesar de tudo, Deus. Nós Te louvamos, Paizinho. Que Tu possas receber a nossa oferta nessa noite de louvor a Ti, Pai. Que Tu se faças presente aqui neste lugar, Senhor. E que as nossas orações, Pai, a nossa adoração, Senhor, possa subir até o Teu trono. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir este momento debaixo da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, que nós já Te agradecemos. Amém. Você tem motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito? Amém? Amém. Então fica de pé. Fica de pé e vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Faça dessa canção um momento de oração ao Senhor. Eu Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Abra seu coração para o Senhor, como diz a canção. Eu Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos, na presença dos anjos, a Ti cantarei louvores. Eu Te louvarei. Eu Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos, na presença dos anjos, a Ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a Ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a Ti cantarei louvores. Esse aqui é só um ensaio, porque a palavra de Deus diz que esse vai ser o nosso cotidiano. Quando nós chegamos na glória, nós cantaremos, né? Junto com os anjos, dizendo que o Senhor é santo, que o Senhor é misericordioso. Então eu quero que você comece a ensaiar isso aqui, abrindo o seu coração para o Senhor e dizendo que Ele é maravilhoso. Amém. Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu Te louvarei. Eu Te louvarei, Senhor, de todo
coração. Na presença dos anjos. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O amor do Senhor é profundo, né? E o seu abraço, o seu olhar sobre nós é maior ainda. Então que nós possamos nos alegrar na presença dele. Aleluia. Nada nos separará dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez, é tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo. Irmãos, o Salmo 118, ele nos convida a render graças ao Senhor, certo? E aí ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem sido misericordioso na sua vida, sim ou não? Sim? Então renda graças ao Senhor em forma de louvor, de adoração. Mas você agora nesse momento tem a oportunidade de render graças ao Senhor com seus dízimos e ofertas, tá certo? Enquanto nós vamos louvar o Senhor, continuar rendendo graças ao Senhor pela misericórdia dele, você seja generoso e venha aqui até a nosso gasofilar, se você pode contribuir com a obra do Senhor, tá bom? Com a casa do Senhor.
Espírito Santo de Deus visitar hoje o seu coração. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar, vem me visitar hoje aqui. Peça para o Espírito Santo de Deus. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Peça para o Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Queremos viver algo novo, Senhor. Em tempos, Jesus, tão difíceis, nós queremos viver, Senhor, na Tua graça, Pai, na Tua paz, Senhor. Queremos viver algo novo e clamamos pelo fogo do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Aleluia, Pai. Te louvamos porque Tu és grande, Senhor, misericordioso, Deus. E queremos, Pai amado, que Tu possas estar, Deus querido, derramando a Tua graça, Pai amado, sobre aqueles que puderam Te ofertar, Senhor. Que Tu possas estar derramando, Deus, a Tua graça, Deus, por aqueles que não puderam também, Senhor. Dá, Pai amado, que não tinham, Deus. Que Tu possas, Pai, providenciar, mover, Senhor. Que possa prover, Pai, na vida desses que não puderam dar, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Deus. E já Te agradecemos pelos Teus feitos em nós, Senhor. Amém. Amém. A graça e a paz. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós, após termos louvado ao nosso Deus, exaltado o seu nome, vamos ouvir um pouco da sua palavra nessa noite. Você que está nos acompanhando através das redes sociais aí do canal do Facebook da igreja, Igreja Cristã Casa de Paz, abre a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, seja ela qual for, por qual meio, seja digital, seja ela em papel. E vamos estar meditando aqui um pouquinho sobre a palavra de Deus. Queremos agradecer desde então a presença das pessoas que sempre estão conosco. Às vezes nós temos uma frequência mínima, mas temos, pessoas. Inclusive essa semana eu estava conversando com uma pessoa ali na Secretaria de Saúde, e ela dizia que
praticamente todos os sábados, acompanhava o culto pela internet. Isso é muito bom, né? Saber que nós estamos alcançando pessoas. A mãe também me confidenciou que tem uma pessoa que também assiste-nos quase todos os sábados, e isso vem desde quando a gente entrou no período da pandemia, em que nós passamos a fazer os cultos apenas pelas transmissões da internet, né? E aí a gente deu continuidade e aprove a Deus estarmos continuando fazendo aí a transmissão dos cultos. Amém? No livro de Salmos, nós vamos ver duas passagens bíblicas no início dessa palavra. Uma está no livro de Salmo, capítulo 1, e depois nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 15. No livro de Salmo, Salmo 1, versículo 3 diz: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo o que ela faz prosperará. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos essa noite. Obrigado por termos participado de um momento de louvor e adoração ao teu nome. Queremos nessa hora, Senhor, estar falando acerca do Teu reino através da Tua palavra. E pedimos, Senhor, que cada um que esteja ouvindo a Tua palavra nessa noite, seja aqueles que estão presentes aqui, seja aqueles que estão presentes através das redes sociais, que o Teu Espírito nessa noite venha falar aos nossos corações. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. E tudo que vier de encontro, que queira atrapalhar, que queira fazer com que os corações e as mentes não se abram nessa noite, seja repreendido, e somente o Teu Espírito possa ter a liberdade nessa hora de falar conosco. Usa-nos nessa noite como canal de bênção para falar à Tua igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens que não obrigatoriamente será em sequência, mas é uma série de 4 mensagens, e nós vamos estar passando para a igreja, e hoje nós vamos falar sobre a primeira. E a primeira mensagem que nós vamos falar nessa noite é o segredo de uma vida enraizada. Os irmãos vão esse ano falar muito sobre essa palavra enraizada. O pastor Gleide esteve sábado passado falando sobre o crente Nutella e o crente raiz, né? Eu me lembro, viu, do tema. Ó, como é bom trazer tema inusitado. Nem foi tão inusitado assim. Eu pensei que ele ia trazer algo mais, realmente, que fosse bem inusitado o nome. Mas o texto foi muito bom, pastor. Saí muito edificado com a palavra no sábado passado. Espero que a igreja também tenha sido. E ele dando algumas diferenças do que se teria. Inclusive, até na semana aí eu vi uma postagem, né, de comidas raiz, né? Um feijão tropeiro. Bom, né? E foi postado aí no grupo, os irmãos viram. Isso é bom porque os irmãos aprenderam, pastor, está vendo? Ó, comendo comida raiz, né? Para trazer alimento saudável ao corpo, bem como também foi ensinado para nós que alimento saudável para o corpo é se alimentar da palavra e orar ao Senhor. Mas nessa noite, ainda dentro desse tema, porque durante o ano nós vamos estar falando muito sobre isso, e nós vamos trazer o segredo de uma vida enraizada. É uma série de 4 mensagens, as quais nós vamos estar dando a primeira hoje. O segredo de uma vida enraizada. Essa mensagem também a gente pesquisou ela, né? E a gente está trazendo para a igreja. No final eu digo aonde nós pegamos a fonte. O texto que nós lemos fala em Salmo capítulo 1, versículo 3, fala de uma árvore. E aí a gente precisa entender que nós somos criados para algo muito especial. O ser humano, ele foi criado com um propósito muito especial.
Todo mundo quer ter um sentido na vida, todo mundo quer deixar um legado. E Jesus nos chamou exatamente para isso, com um sentido na vida, para que cada um de nós venhamos a deixar um legado e principalmente para que nós venhamos a ter frutos. Esse é um dos objetivos que Jesus nos chamou. Nós somos criados para dar fruto, e esse fruto, ele tem que ser um fruto que permaneça. Ele não pode ser um fruto passageiro. Por isso que Jesus diz na segunda mensagem que eu falei em João capítulo 15, versículo 5 e versículo 16, o Senhor diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e para que deem muito fruto, e o fruto de vocês permaneça. Isso quem disse foi Jesus. E é lindo nós olharmos para essa afirmação de Jesus, duas inclusive. A primeira, nos escolheu. Você está aqui hoje, nessa noite, ouvindo essa palavra, congregando aqui nessa igreja, servindo a Jesus no reino dele, porque ele lhe escolheu. Ele está afirmando que ele nos escolheu. E ele diz que ele é a fonte, sendo a videira, sendo a árvore, e nós estamos ligados, conectados a essa fonte, a essa videira que é Jesus. E ele diz que ao nos escolher e nós estarmos ligados neles, nós temos que dar fruto, e esse fruto ele permanecerá. A gente precisa, algumas vezes eu estava ministrando no início desse ano, ou no final do ano passado, e eu disse que nós precisamos aprender a tomar posse daquilo que Jesus já nos entregou. Às vezes nós temos dificuldades de fazer isso. Às vezes nós esperamos que os outros façam aquilo que Jesus já escolheu para mim e você fazer. Ele não vai dar para outra pessoa, é você. Somos nós. E dentro disso, uma vida frutífera é algo que chama a atenção, nos faz querer mudar toda a nossa vida. Ele diz que nós somos criados para isso, para dar fruto. É sobre isso que nós vamos falar também nessa noite. Deixar um legado, deixar algo, fazer uma transformação é sobre o destino profético que Jesus vai falar. E ele continua falando e faz uma pergunta: como você definiria fruto? O que você define em dar fruto? Qual é a nossa definição de frutificar? Qual é a nossa definição de estar fazendo algo? Jesus disse que fruto é aquilo que resulta daquilo que nós vivemos nele. Se eu digo que sou discípulo de Jesus, estou ligado nele, que é a videira, e ele disse que ao eu estar ligado nele, ele me escolheu, e ao me escolher, ele disse que o meu fruto permanece. Ele diz que esse fruto tem que ser algo que resulte naquilo que eu vivo em Cristo. As minhas ações, o que eu faço, ele vai dizer exatamente, elas vão acontecer, elas vão aparecer exatamente aquilo que eu digo que sou, aquilo a quem eu digo que pertenço. E a quem nós pertencemos? No dia que nós confessamos ao Senhor, nós dissemos que nós pertencemos a Jesus. Nós pertencemos a Deus, e se pertencemos a Deus, os nossos frutos, eles têm que ser o resultado daquilo que nós vivemos em Cristo Jesus. E interessante é que o autor do livro, o Benny Lindsky, ele diz que o fruto significa que quando alguém provar a sua vida, ela terá gosto de Jesus. E isso é muito forte, essa frase, porque ele está afirmando que o fruto, que significa que tem que aparecer em mim e você, é quando alguém olhar para mim e para você e dizer assim: eu quero aceitar Jesus. A semelhança daquilo que acontecia na igreja primitiva, que as pessoas olhavam para aquele negócio, eles olhavam para aquele movimento, e não era um movimento estranho, né? Porque hoje tem muito movimento estranho por aí, e as pessoas olhavam para aquele movimento da igreja primitiva, e diz o texto que elas queriam
Porque quando o texto diz que Deus acrescentava o número das pessoas que ia sendo salvo, é porque Deus estava aparecendo através daquela comunidade cristã. E quando Deus aparece através da comunidade cristã, que sou eu e você, as pessoas querem isso para elas. As pessoas querem desejar isso para elas. Eu sei que muitos aqui já entenderam isso e desejam isso. Muitos de nós já entendemos. Entendemos que servir a Jesus é aparecer através da nossa vida os frutos que o Espírito depositou em nós, trabalha em nós, e nós desejamos isso. Muitos aqui já receberam palavras maravilhosas, mensagens, e sabem, muitos dos que nós que estamos aqui já somos veteranos no reino de Deus, já sabemos o que nós precisamos fazer, mas nós fomos chamados para algo maior. Nós somos chamados para uma grandeza maior, nós somos chamados para dar um fruto maior. Não é à toa que Jesus, olhando para os seus discípulos, ele diz: vós sois sal dessa terra e luz do mundo. E quando nós vamos ter a compreensão entre luz e trevas, no princípio, quando Deus faz os céus e a terra, ele diz: e a terra estava vazia, sem forma e sem luz. E sabe o que foi que Deus disse? Haja luz, haja forma. E sabe o que abrilhantou a terra? Não foi os animais que Deus criou. O que abrilhantou a terra não foi o mar, que é a cor mais linda do mundo. Não foi as montanhas. Isso tudo é lindo, é maravilhoso. Os animais são algo... Tem cada animal exuberante, né? Muitas pessoas não gostam da cobra, mas a cobra é um animal bonito, né? Muita gente não gosta, mas é um animal muito bonito. Pelo menos impõe respeito, né? O leão também é um animal muito bonito, que também impõe respeito. E parece que a gente tem menos medo do leão do que da cobra. E era para a gente ter mais medo do leão do que da cobra. Vocês sabiam disso? E não foi nada disso que enfeitou o mundo. Sabe o que foi que realmente deixou o mundo colorido e bonito? Foi a criação minha e sua. Porque foi por causa dessa criação que Deus, olhando para o mundo, e essa criação que se desviou dele, ele teve a coragem de dar o filho dele para que essa criação tornasse para ele novamente. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos ter esse entendimento, essas necessidades de compreender todas essas coisas. Jeremias, no capítulo 17, versículo 8, ele diz: ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Deus, Ele quer que nós venhamos a frutificar. Deus tem interesse que nós venhamos a frutificar. É preciso a gente compreender isso, sabe? Deus nos dá a semente de sonhos, várias sementes. A semelhança da parábola da semente, várias delas caíram em vários lugares, mas uma delas chegou a crescer e a dar fruto. Quando o profeta Jeremias está falando isso, ele está dizendo que ele será plantado como árvore, ele dará semente, né? Ele dará frutos, ainda que o calor suja, ainda que não chova, mas ele permanecerá verde, ele permanecerá dando o seu fruto. Por quê? Porque nós vamos aprender nessa noite que um dos segredos para nós continuarmos assim, um dos segredos de nós termos as raízes implantadas no local certo, no reino de Deus, é a frutificação através de Jesus. E dentro disso, ele vai dizer assim, nesse texto Jesus é como a água viva que traz vida a nós, e é o mesmo princípio da videira. Se tivermos ligado a ele, receberemos vida em tudo que nós precisamos fazer para frutificar. Mas pense, a árvore pode estar bem perto da água, mas se não estiver com as suas raízes que chegue até lá, ela morrerá. O segredo não é estar em parecer uma boa árvore bonita.
nem mesmo está publicamente perto da água. O segredo é onde estão as suas raízes. Para que aquela água suporte o calor forte que Jeremias está falando, para que aquela árvore suporte a falta de chuva, é aonde as suas raízes estão plantadas. E muitas das vezes nós passamos por dificuldades e lutas, e às vezes até enfraquecemos, entristecemos, queremos voltar atrás, porque as nossas raízes ainda estão muito rasas em Deus. Elas precisam então se aprofundar, porque é quando as dificuldades surgem que nós sabemos aonde as nossas raízes estão colocadas. É quando surgem os problemas. Deus nos deu a vida nova em Jesus, e Ele diz: depois Ele te deu semente sobre a sua própria vida, como implicações nos céus. Agora Ele está interessado em desenvolver as suas raízes. A palavra de Deus foi jogada em nós como uma semente. Diz o texto lá, novamente na parábola do semeador, que ele jogou a semente. A semente era a mesma ou não? Quando nós saímos para plantar um roçado, nós selecionamos a semente de feijão, de milho, é a mesma semente, da mesma qualidade. A semente é a mesma, é aonde ela caiu. E aonde ela caiu, se ela vai ter condições de aprofundar as suas raízes, por quê? Porque aonde as suas raízes estiverem implantadas, aprofundadas, é aonde ela vai tirar os nutrientes, para que ela possa ser uma árvore, com as suas folhas verdes, com os seus frutos dados na estação certa, e ela permanecerá ali, porque as suas raízes estão sendo colocadas em local bom e estão nutrindo, estão extraindo todo o que é necessário para que ela possa se dar bem. Então, a gente vai ver o seguinte: a forma como você recebe a sua vida, e despeito do que está acontecendo fora de você, este é o segredo de uma vida enraizada. E ele pergunta: então por que esse sistema secreto de raiz é tão importante? O que faz esse sistema secreto de raiz em nossa vida? A primeira coisa que nós vamos aprender é que esse sistema faz de você alguém grande por dentro. Aí você pode dizer assim: como é? Esse sistema de raízes, aonde elas estão colocadas, aonde elas estão indo buscar os nutrientes, os minerais, tudo que ela precisa para que aquela árvore seja uma árvore boa, ela faz você grande por dentro. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: e o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus olha para nós o que está aqui e aqui. Porque às vezes a gente fala de coração, e aí quando a gente vai entender, acha que o coração que Deus realmente, que a gente guarda as coisas, é esse, né? Mas na verdade o nosso coração que pensa, racional, é aqui, né? É onde a gente guarda as memórias, é o cérebro. Então, Deus, Ele não olha para o exterior, Ele não olha para o que está por fora, Ele olha para o que está dentro. Quer uma outra prova disso? Além do que Samuel está falando, é quando Deus pede para o profeta ir buscar um rei. E quando Samuel, é Samuel, né? Que chega para escolher, ele vai na casa de quem? De Jessé, né? E ele olha os filhos de Jessé tudinho, olha. E ele vai de um por um, e tinha homens bons, grandes, fortes, valentes, aparentemente, para ser rei de Israel e resgatar o povo, tinha que ser um homem valoroso, um homem forte, um homem bem dotado. Mas quem Deus escolhe para ser rei? Quem Deus manda o profeta derramar óleo sobre a cabeça dele? Porque Deus olha o que está dentro. Deus escolhe Davi. Era algo improvável olhar para Davi, um menino que ainda não era nem homem direito, estava na sua adolescência, saindo de adolescente para jovem, com talvez entre 15 e 18 anos, né? 16 anos ali ainda despertando. E Deus escolhe ele para ser rei de Israel. Davi foi escolhido por Deus porque tinha um coração pronto para
obedecer e ser expandido naquilo que Deus havia chamado ele. Davi estava preparado para Deus usar. Ele viu que ninguém conseguia ver, porque é isso que Deus vê em nós. Deus vê em nós o que nós não conseguimos ver no outro. Eu olho para vocês, mas eu não consigo saber o que você está pensando nessa hora, nesse momento aqui no culto. Eu não consigo ver o que vocês estão fazendo em casa, eu não consigo ver o que vocês estão fazendo no trabalho, eu não consigo imaginar o que se passa na sua mente nessa hora, mas Deus consegue ver. Deus sabe exatamente o que você está pensando. Deus sabe exatamente qual foi a intenção que nós viemos aqui nessa noite, se nós viemos só para cumprir mais um culto de sábado, ou se nós realmente viemos agradecer a Ele, ou se nós realmente viemos ouvir a sua palavra e sair daqui entendendo o que Deus realmente quer para nós. Deus sabe, Ele conhece, Ele olhou Davi por dentro, Ele via o coração de Davi, sabia que em Davi havia potencial para ser trabalhado, havia alguém que podia se expandir daquele plano que Deus tinha para ele. Deus sabe, irmão, qual é a sua capacidade. Deus sabe até onde você pode chegar. O que Deus realmente quer é lhe fazer grande por dentro, porque Ele nos conhece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque Ele nos enxerga de dentro para fora, não é de fora para dentro. De fora para dentro já tinha os publicanos e os fariseus que quiseram enganar o povo naquela época, e Jesus olhava para eles e dizia que eles não passavam de sepulcro caiados. Mas Jesus olhava para os seus, e Deus olhando para Davi, Ele diz: quando você passa por uma árvore enorme, tem que se lembrar o que está debaixo dela é ainda maior. E eu fico imaginando, irmãos, lá em casa, na entrada do caminho para minha casa, eu acho que é uma gameleira. Eu não sou muito conhecedor de árvore não, mas eu acho que é uma gameleira. E ela é enorme. Ela tem um galho que já passou da estrada, está chegando na casa do vizinho. Eu já estou preocupado, porque eu acho que nós vamos ter que cortar uma parte dele. Tem outro galho que está indo para cima do comércio do outro lado. E ela é uma árvore grande. E o texto vai nos ensinar nessa noite que se você olhar para uma árvore, o que você imaginar que ela tem para cima dela, que ela tem de galho aberto, ela tem ainda maior para baixo. Eu fico imaginando, irmãos, como é que é esse negócio de uma raiz, se ela é maior para baixo do que o que ela é para fora. Quando eu fui fazer o calçamento lá da casa, eu tentei cortar uma raiz dela, eu só consegui cortar até a metade. Aí eu disse para o calceteiro: para de cortar, porque nós vamos achar mais e nós vamos passar o resto da vida todinha gastando dinheiro só na raiz dessa árvore, gastando tempo. Nós vamos desviar a estrada e a árvore vai ficar no canto dela, porque eu não vou mexer com essa árvore desse tamanho. E vai que nós corta mais coisa e essa bicha cai. E aí quando eu fui estudar, cai nada. Podia perder uma, duas, eu podia até tirar umas 3, mas ela não ia cair, porque ela tem raízes enormes. Ela tem raízes mais largas do que esse púlpito, irmão. Se vocês forem lá depois, vocês vão prestar atenção. E me faz refletir nesse texto, que ele está dizendo que quando nós passarmos por uma árvore, nós precisamos olhar para ela e ver que o que tem para cima é ainda menor do que o que tem para baixo. Para baixo é muito maior. O sistema de raízes, ele é sempre maior do que o restante da árvore. Para quê? Para suportar todas as dificuldades que ela vai enfrentar. Achei até engraçado que hoje, no final da tarde, o Nathaniel publicou lá no grupo, os que viram, né, no grupo lá que a gente tem da família, e ele publicou lá, o pastor dando uma rápida explicação. Eu digo: poxa vida, nós vamos já falar sobre isso aí na igreja. Porque eu estava estudando, né? Eu estava aqui vendo a mensagem, eu digo: daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. É que eu plantei, inclusive, lá em casa eu tenho algumas árvores que eu tenho tentado plantar, cultivá-las. E aí tem umas que demoram a pegar e realmente se desenvolver, mas depois que ela começa a se desenvolver, ela vai embora. E aí eu fui entender
que é porque ela primeiro se fortalece embaixo, ela primeiro cresce embaixo, as suas raízes, ela se expande, ela busca o mineral, ela busca o alimento, ela busca tudo o que ela pode fazer, para que quando ela começar a expandir por fora, ela não pare mais o seu desenvolvimento. É exatamente o que o texto da palavra de Deus está dizendo. Que essa árvore cresce, ela não para de dar fruto e ela permanece verde. Por quê? Porque ela tem raízes. E as suas raízes estão grandes, fortes para alimentar. E o que isso tem a ver conosco? Tudo. Tudo a ver conosco. Nós precisamos estar da mesma forma com que aquelas árvores, nós precisamos estar com as nossas raízes profundas. Nós precisamos conhecer Deus de uma forma íntima, de uma forma a qual, quando o vento forte vier, a árvore balança os galhos, mas ela não cai. Quando a chuva forte vier, ela está lá, permanece, a terra ao seu redor fica mole, mas ela não arreia. Porque ela está consolidada, ela está enraizada naquele terreno. Quando as dificuldades da vida surgem, quando os problemas surgem, nós estamos bem enraizados em Deus, porque os problemas passam. Mas a nossa esperança, fé e convicção no Senhor, ela precisa permanecer se nós de fato confiamos em Deus. E as nossas raízes, a nossa fé, a nossa vida está depositada nele. Amém? O lugar da alma onde Jesus encontra você de fato é por dentro, o lugar onde Jesus conhece a nossa intimidade. Conhece o que eu penso, quando eu estou orando, quando eu não estou orando. Jesus os conhece. E isso precisa ser expandido dia a dia. Eu costumo dizer que os pecados internos, só quem sabe somos nós e Deus. E é essa área da nossa vida que Deus quer trabalhar, que Deus quer expandir, que Deus quer fazer com que nós tenhamos intimidade com Ele, para que nós possamos ter uma vida boa. A nossa tendência será de querer ser grande por fora, falar bem, parecer profundo, ser bonito, ser inteligente. Essa é a nossa tendência. Nós, às vezes, queremos nos maquiar, né? Às vezes a gente enfeita-se. Queremos ser bonito por fora, temos muitas coisas para oferecer, queremos impressionar as pessoas, nos inflamos, colocamos uma roupa bonita, e aqui eu não estou reclamando disso, nem estou dizendo que não temos que nos arrumar, mas às vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso exterior e esquecemos de alimentar aquilo que é importante, que é o nosso homem interior. É a nossa alma que chora, que grita por alimento sólido, por alimento bom, por alimento sadio. Não é o nosso corpo. Haja visto então o apóstolo Paulo dizendo que há uma briga constante entre a carne e o espírito. Há uma luta entre ambos, e aí a gente precisa decidir qual dos dois nós vamos alimentar, porque dependendo de qual nós alimentar, se são as vontades da nossa carne, se é o nosso corpo físico, ou se nós vamos alimentar o nosso espírito, que é aquele que vai herdar a vida eterna para todo sempre com Deus. É uma escolha nossa, mas nós temos a tendência de querer impressionar do que está por fora. E quando nós fazemos isso, é fácil cair. Aí eu vou dar um exemplo bem claro e as mulheres vão entender. Quando as mulheres fazem aquela maquiagem bonita, né? Tapa tudo, não é não? Estou nem falando de Photoshop. Mas quando passa a água, aparece o verdadeiro rosto. A nossa vida também é assim. Nós precisamos saber o que nós queremos ser. Nós precisamos saber se nós vamos passar o resto da vida nos maquiando, ou se nós vamos realmente deixar Jesus fazer aparecer o que nós precisamos ser. Jesus tem interesse em trabalhar em nós para que nós venhamos aparecer o que nós precisamos ser. E o que nós precisamos ser? Verdadeiros adoradores, os que adoram o Pai em espírito e em verdade. É isso que Jesus quer. Quando nós fazemos isso,
Nós precisamos entender isso. E quando nós nos preocupamos com a aparência, são facilmente afetadas e não terminam o que deveria fazer. E a Bíblia diz que são levados por qualquer onda, e não é isso que Deus quer. Quando nós não temos uma intimidade, uma profundidade em Deus, um conhecimento real com Deus, qualquer conversinha que chega, qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento aí frágil, a pessoa fica logo em dúvida, né? Ah, meu Deus, mas eu ouvi uma pregação na internet e hoje está cheio disso. Parece até que a igreja se preocupa mais em ouvir as mensagens da internet do que as mensagens do líder dela de célula, do pastor. Está mais preocupado com o que os outros estão falando. Onde é que estão suas raízes? Você tem que escolher de onde é que você está tirando o alimento. Você está ouvindo quem? Qual é a linha de raciocínio que as pessoas... Porque se você quiser ouvir qualquer coisa, está cheio, irmãos. Está cheio. Mas aquilo que traz saúde, aquilo que não traz dúvida, aquilo que não traz confusão, é isso que nós precisamos ouvir. É disso que nós precisamos encher. A palavra de Deus diz que em Deus não há confusão. Em Deus não há dúvida. Em Deus não há inquietação. Há paz, há harmonia, há amor, há certeza. E é disso que nós precisamos nos encher. Deus deseja então tornar você maior por dentro do que por fora. Deus está mais interessado em saber o que o arlesiano é por dentro dele. Quando ele está sozinho no quarto dele, buscando a presença de Deus, ou não. Mas Deus está interessado em saber como ele é por dentro. Deus está mais interessado em saber do que por fora. Porque por fora, como eu disse, é como a maquiagem, é fácil nós ocultarmos os defeitos. Principalmente se a gente botar o homem, né, as mulheres, nós seres humanos, nos vestimos com camisa de manga comprida, de calça e vim todo aparamentado, não dá para ver nada, né? Mas tira a roupa. Fique nu na presença de Deus, né? Como nós estamos, Deus deseja saber e quer nos tornar maior por dentro do que por fora. Porque por fora nós podemos até impressionar aquilo que os outros estão vendo, mas por dentro eu não consigo enganar e nem impressionar a Deus se não tiver algo que é bom. Mas se tiver o que é bom, eu conseguirei e você irá conseguir com certeza impressionar o Senhor. Alicerçados então na verdade do amor de Jesus que o alimenta e não nos ventos de fora, não nas tendências, nem mesmo nos sentimentos, Deus está procurando pessoas que crescem por dentro para depois crescer por fora. Seu sistema secreto não será visto por muitos e talvez isso demore, mas há uma grande transformação acontecendo dentro de nós quando confiamos que Deus irá trabalhar a nossa vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém? É quando eu me preocupo em agradar a Deus, por aquilo que Deus é, pela sua excelência, pela sua santidade, pelo seu amor, por Ele ser o nosso Salvador, o nosso resgatador. Quando eu me preocupo, Ele está expandindo dentro de mim um amor que não consegue mais deixar de amar, nem o próximo, nem a Ele. Quando eu começo a desenvolver, e isso é de dentro para fora. Não adianta nada nós queremos mudar a nossa aparência exterior, se a interior estar lá, porque um dia ela irá aparecer. Então, pensando nisso, no primeiro ponto nós vimos que Deus, Ele quer fazer nós grande por dentro. O segundo ponto é que o sistema secreto de raízes é que Deus faz expandir a sua visão. Deus, Ele expande a nossa visão. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Ele diz: assim, fixemos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O sistema secreto, então, que faz você alguém diferente, você começa a entender que não precisa se preocupar tanto com o fruto, precisa se preocupar com as suas raízes. E agora nós vamos aprender uma coisa interessante sobre visão, sobre aquilo que nós enxergamos, sobre aquilo que nós precisamos ver.
Porque às vezes nós estamos muito preocupados, e quando a gente é uma igreja menor, né? Qual é a primeira preocupação da igreja pequena? Oi? Crescer, né? Querer aparecer, né não? Hein? Nós estivéssemos aqui agora com 500 pessoas nessa igreja, hein? Cabe 120. Mas Deus vai dar 500. Mas vamos falar de 120. Ou até mais, né? Aí a gente estava preocupado em crescer, né? Fazer o culto, ter um conjunto enorme. Isso é bom, maravilhoso. Cremos que Deus pode fazer e vai fazer. Pode e vai fazer. Mas não é essa a nossa preocupação. Nós temos que ter preocupação em expandir a nossa visão. Nós temos que ter preocupação naquilo que é eterno, não é aquilo que apenas traz aparência. Nós temos que ter preocupação na forma como essas pessoas estarão. E dentro disso, né, olhando para isso, não é olhando apenas para a quantidade de frutos, mas para a qualidade desses frutos. Nós precisamos estar preocupados com a raiz. Essa multiplicação, esse crescimento, essa quantidade de pessoas foi buscar a fonte aonde? Que tipo de alimento está? Porque, irmãos, multiplicar e crescer e ter qualquer associação da vida faz. Os órgãos do governo estão cheios disso. Começou com 10 pessoas, amanhã está com 1000. Né? Mas vai olhar qual é o objetivo final, qual é o conteúdo que se está, é que importa. E dentro disso, se preocupar com as raízes você começa a tomar decisões a curto prazo, pensando a longo prazo. Eu tomo decisões agora a curto prazo, né? Decisões de curto prazo pensando a longo prazo. Quando eu estou preocupado em deixar Deus expandir a minha visão, né, e o sistema secreto de raiz, ele começa a trabalhar em mim, e eu não estou preocupado logo com o resultado. Eu estou preocupado aonde eu estou tirando esse alimento, é de aonde eu estou plantado. Aí eu tomo decisões pensando a longo prazo, eu deixo de ser imediatista. Eu começo a fazer um trabalho de formiga. Quem conhece o trabalho de formiga? Trabalho de formiga, ela passa o verão todinho, uma formiguinha, cada uma carregando uma coisinha para dentro do formigueiro, para quando chegar no inverno, ela se fechar dentro do formigueiro e ter alimento suficiente para ela passar o período invernoso. Mas ninguém consegue ver isso. Porque geralmente as formigas trabalham mais à noite, né? E trabalham pesado. Lá em casa a gente já tentou fazer o jardim 3 vezes, né, Isabel? Mas as formigas acabam com o nosso jardim. E às vezes a gente bota veneno aí veneno não é legal, porque... né, a gente polui tudo, a gente tem umas fruteirinhas por lá, e aí a minha esposa disse, não vou mais plantar jardim não. E vamos dar um jeito nessas formigas um dia, quem sabe um dia a gente ora por elas se convertem, todo dia vão comer do outro canto. Mas elas acabaram o nosso jardim várias vezes. Mas é normal, né? Um dia desse ela dizendo, está começando a chegar muito bicho aqui na nossa casa, e claro, nós invadimos o espaço deles, né? Eles já estavam aqui quando nós chegamos. Então, a gente precisa ter essa questão a curto prazo, né? Tomar decisões a curto prazo, pensando a longo prazo. A outra coisa que nós precisamos ver é que o aspecto da eternidade muda as suas decisões hoje. Se eu estou pensando em morar no céu, isso faz total diferença na minha vida. Eu estou pensando em tomar decisões porque eu vou morar aqui, passar a vida toda aqui, ou eu estou tomando decisões porque eu não vou morar aqui, e eu vou morar no céu e diz que essa morada é eterna. Precisamos então ter o aspecto da eternidade. Por quê? Porque ela vai tomar e mudar as nossas decisões. E o pior é que nós vivemos uma geração materialista. Que é igual o Barney Simpson, que um dia no episódio lá, comprou a casa todinha, mobiliou a casa toda. Um exemplo de decisões curtas a longo prazo que pode prejudicar a vida de alguém é o Barney Simpson. Ele comprou a televisão boa, ele comprou uma geladeira boa, ele comprou um sofá bom, ele comprou a cozinha boa, ele comprou tudo do bom e do melhor e botou dentro de casa. E aí a família dele chegou, a mulher dele chegou, a filha dele chegou, o filho dele chegou e disse, pai, o senhor não tem dinheiro para pagar essas coisas. Como é que o senhor vai pagar? Ele disse, é problema do Barney Simpson de amanhã, porque o de hoje quer viver do bom e do melhor.
Olha a resposta que ele deu. Isso é problema do Barney Simples de amanhã, porque o de hoje está sentado na poltrona dele, olhando para a televisão dele de controle remoto, tomando o chimarrão dele. Como é que estão tomando as nossas decisões? Elas estão servindo para agora, para o presente, eu quero viver, é o hoje? Ou elas estão servindo para a eternidade? Como é que está o nosso planejamento? Tanto pessoal, de família, como o nosso planejamento para a eternidade. Isso implica. Expandir a visão requer, você não confunde significância com visibilidade. Certo? Eu tenho que ter algo que tenha significado, alguma coisa que seja útil. Mas eu gosto da visibilidade. Eu gosto de aparecer, né? E aí, isso vai ampliar a sua visão? Não confunda significância com visibilidade. Não viva por aparência, não viva para impressionar ninguém. Viva para agradar e impressionar Deus. Porque é isso que importa em nós. Ele ainda dentro disso, ele diz, você não confunde sucesso com popularidade. Ter uma visão expandida por Deus faz, raízes em Deus, uma intimidade com Deus, um conhecimento de Deus, traz em nós a diferença de eu confundir o que é sucesso de popularidade. Popularidade e sucesso é diferente. Um passa rápido e o outro permanece. A nossa visão com Deus, ela tem que passar rápido ou ela tem que permanecer? Ela tem que permanecer. O sucesso passa, não passa? Mas a popularidade, ela permanece, não permanece? Ela é contínua, né? Seja, a outra coisa que ele vai dizer, você é capaz de prosseguir apenas no cenário à sua volta. Você é capaz de prosseguir apesar do cenário à sua volta. Quando a nossa visão está expandida em Deus, independente do que seja o cenário que esteja, nós conseguimos prosseguir, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos ir em frente. Por quê? Porque raízes profundas em Deus, ela aumenta a nossa visão. Dentro disso, ele vai dizer que há muitas pessoas cheias de confusão, de ansiedade, porque as coisas não estão acontecendo como elas acham que deveria ser. E isso acontece quando não conhecemos em todo o tempo. Deus está formando raiz em nós. Dificuldades, contrariedades, fazer coisas de que não gostamos, não ser reconhecido, fazer tarefas simples, tudo isso é usado por Deus para expandir a nossa vida por dentro. Por isso, guarde isso. Aí o Ronel vai achar bom agora, né? O pastor Carlito Paz, ele disse a seguinte frase: como você termina é mais importante do que quando você começa. Não é como você começa, é quando você termina. Quando você termina é mais importante do que o que você começa. Você está começando com um alicerce bem feito. A raiz está profunda ao ponto de suportar toda a dificuldade. É como se termina, não é como se começa. Não adianta nada terminar uma casa linda e maravilhosa, botar porcelanato nela, botar a telha mais cara que tiver, a madeira mais cara, a madeira de acácia, se o alicerce da casa não tiver sido bem construído. Não adianta nada falar língua estranha, não adianta nada dizer que é profeta, não adianta nada dizer que pregou, porque Jesus no capítulo 24 de Mateus diz: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O que importa é nós termos uma intimidade com Deus, a qual Ele se agrade do que está dentro de nós. Ainda dentro dessa perspectiva, é muito bom começar a sonhar, desbravar, mas o que importa é como você termina. E só será possível terminar bem se você tiver um sistema de raízes que tenha sido desenvolvido por Deus. Você não começou um sistema de raiz que foi desenvolvido por ninguém. Foi Deus que desenvolveu e é nele que eu busco alimentar-me.
Dentro disso, a terceira coisa que nós vamos ver nessa noite e última, o sistema secreto de raízes, né? O segredo que traz para nós termos uma vida enraizada ele faz você aproveitar todo o processo. Esse sistema traz para nós aproveitarmos todo o processo. Em Salmo capítulo 16, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Tu me farás reconhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Essas palavras de Davi mostram que em diferentes fases da vida ele conheceu a alegria da presença de Deus. Ainda que ele estivesse na caverna, nos campos de batalha, que ele estivesse no palácio, seja qual for o lugar que Davi tivesse, em todo o processo da sua vida ele encontrou a alegria em estar em Deus. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é um processo em Deus. Ela é uma constante. Nós estamos sendo todos os dias trabalhado, aperfeiçoado para um bem maior, para um propósito maior. E Davi tinha essa convicção. Diz assim, Deus quer expandi-lo por dentro, e ele fez isso com amor de uma forma incrível. A presença dele não muda, mas as fases do processo sim. O problema é que sempre haverá momentos de desconforto. O processo de criar raiz em nós nem sempre é do jeito que eu quero, ou do jeito que eu penso, ou do jeito que eu queria, que eu imaginaria. Mas eu quero conhecer Deus da minha forma, eu quero conhecer do meu jeito, aí eu quero chegar a ser uma pessoa tal da minha forma. Não, é do jeito dele. O processo de Deus em nós é da forma como Ele está trabalhando em nós. Deus prometeu inclusive o reinado a Davi. Foi do jeito que Davi pensava? José pensava que ia ser governador do Egito, ia passar pelo que passou? Moisés foi considerado o Jesus do Antigo Testamento. Jamais imaginaria que ia passar pelo processo que passou para conduzir o povo de Israel. Josué foi levantado um grande varão na presença de Deus, mas jamais imaginou que iria passar por aquele processo. E aí eu vou para o Novo Testamento dando exemplo de Jesus. Jesus passou pelo processo que passou para ser o Salvador da humanidade. Você acha que com nós vai ser diferente? Você acha que o nosso processo, que Deus quer trabalhar na nossa vida, que Ele quer expandir esse processo, que Ele quer fazer em nós a sua obra, vai ser do jeito que eu quero, da forma como eu quero? Você acha isso? Pois se você acha nessa noite, fique sabendo que Jesus disse: no mundo tereis, mas aí eu vou parafrasear o texto, mas essas aflições são para fazer vocês crescerem, as raízes de vocês se aprofundarem, para que quando vocês forem árvores bonitas e frondosas e verdes e frutíferas, nada possa abalar, nem derrubar, nem cortar, nem alcançar vocês, porque foi para isso que eu chamei. Ele disse: tenham ânimo, eu venci o mundo, estarei com vocês até a consumação do século. Estou emendando os textos agora, né? Para que a gente entenda que o processo acontecerá não da forma que nós queremos ou imaginamos, mas da forma como Deus quer trabalhar individualmente em cada um de nós, porque Ele nos chamou individualmente para um propósito específico entre eu e Deus, entre você e Deus, para o qual Ele lhe escolheu e lhe chamou, amém? Quando isso acontece, você vai ser tentado a querer 4 coisas. A primeira, querer o processo do outro. Mas eu queria ser como o outro. Foi tão fácil. Fulano chegou a ser pastor, fulano chegou a ser empresário, fulano chegou a ser, né? A gente começa a dizer que a grama do vizinho é mais verde. Quando a gente quer o processo do nosso jeito, da nossa forma, a gente quer igual o outro. Não, eu quero fazer como o outro, né? Eu quero fazer do meu jeito. O processo de criar raiz em nós sempre é do nosso jeito. Eu quero fazer da minha forma. Eu quero estudar a Bíblia, é assim. Não, eu quero chegar à estatura de liderança tal. Tem que ter a forma correta. A primeira coisa é querer fazer o processo do outro. Você quer pegar um atalho. Você nunca quer pegar o caminho que Jesus trilhou para você.
A segunda coisa que nós somos tentados a cair é resistir às lições que Deus quer ensiná-lo agora. Nós fugimos quando nós estamos passando por dificuldades. Nós queremos driblar a dificuldade com as nossas próprias forças. Quando as muralhas surgem, quando as dificuldades surgem, nós queremos dar um jeitinho. E o brasileiro é conhecido como que dá jeitinho, hein? Só tem uma notícia triste para lhe dar, é porque o Deus do brasileiro é o mesmo Deus do restante do mundo, e com Deus não tem jeitinho, irmão. Não tem jeitinho. Não resista às lições que Deus quer ensinar você agora. Quer um exemplo? Profeta Jonas. Quis dar um jeitinho naquilo que Deus disse que era para ele fazer, quase se lasca. Né? Uma linguagem bem nordestina, bem matuta, né? Quase se arromba, quase se lasca. Por quê? Porque Deus chamou aquele cara com um propósito. Tinha como ele se desviar do propósito de Deus? Tinha como ele se livrar daquela lição que Deus queria ensinar a Jonas? Que Deus estava querendo matar, não era a nação de Nínive, não. Deus queria era salvar aquele povo. Mas o profeta cabeça dura diz: aquele povo mata, Deus. Profeta, aquele povo é ruim. Olha, Jonas estava olhando para quem? Para o ninivita exterior, julgando pela aparência, julgando o livro pela capa. Mas Deus diz: é para lá que eu quero que você vá. E foi para lá que ele foi, irmão. Então nós não temos que resistir às lições que Deus quer nos ensinar hoje. Não fuja. Não diga que a cruz está pesada. Se é Deus que quer lhe ensinar uma lição, aprenda. Porque se é Deus, Ele se responsabiliza e você chega do outro lado do mar. Você chega lá em Nínive, vai pregar e até o rei se converte, porque é Deus que está no negócio. Amém? A outra coisa que a gente acaba querendo fazer, para dar um jeitinho, é que acelerar o processo. Nós corremos a tentação de acelerar o processo. Aí a gente coloca o boi atrás da carroça, né? E aí a carroça, sem ter um boi na frente para ir puxando no passo certo, na velocidade certa, dá tudo errado. Não acelere o processo. Vá devagar. Não se sobe uma escada pulando batentes ou correndo, porque o risco de cair é enorme. Se sobe uma escada, degrau após. E isso vale para a nossa vida toda. É no namoro, é no noivado, é no casamento, é no negócio que a gente quer botar. Não corra, faça tudo planejado. Faça tudo como tem que fazer. A nossa caminhada com Deus também não é diferente. Não acelere o processo. Vá fazendo ele gradativamente. E a quarta etapa, ele diz que é queimar. A quarta coisa é queimar etapas. E como nós queimamos etapas, né? Queimamos as etapas muitas vezes da nossa vida, trocamos a fase de criança por de adolescente, a de adolescente por criança. Queimamos etapas, fases. Queremos que as coisas aconteçam na nossa velocidade, vivemos um mundo imediatista, onde as coisas têm que acontecer muito rápido. Mas ele faz uma pergunta para nós: e você sabe o que acontece quando fazemos essas coisas? Atrasamos o processo que Deus quer realizar na nossa vida. Quando nós queremos o processo do outro, né? Quando nós resistimos às lições de Deus, quando nós aceleramos o processo e queimamos a etapa, nós atrasamos aquilo que Deus quer fazer em nós. Nós colocamos os pés, né, pelas mãos, atrapalhamos as coisas, e com isso a nossa raiz não tem profundidade. Com isso a nossa intimidade não tem profundidade. Nós perdemos ali um pouco com Deus. Há uma frase do escritor desse livro que ele diz assim: muitas pessoas ficam presas no processo e não conseguem progredir porque elas constantemente querem estar em outro lugar, tanto em relação ao que o Senhor está lhe ensinando, quanto ao que estão colocando em suas mãos. Elas querem que o Senhor desenvolva suas raízes em meio às suas paixões, onde se sentem mais confortadas.
Mas nem sempre funciona assim. Não podemos assistir somente aulas opcionais no processo de desenvolvimento de nossas raízes. Não se pode queimar etapas. Hoje eu vou... Agora está assim, né? No modo híbrido ou no modo mesmo online. Ou eu vou assistir essa aula. Aí às vezes o aluno fica... Nem assiste a aula, escolhe a aula que quer assistir. No processo com Deus eu não escolho, é Ele que escolhe para mim. Nós temos uma dificuldade muito grande, eu tive uma dificuldade de entender isso, mas um dia o Espírito Santo trouxe a luz ao meu entendimento, que quando eu confesso a Jesus como o meu Salvador, Ele não é apenas o meu Salvador, Ele passa a ser o meu Senhor, Ele passa a ser o meu Mestre, e se Ele passa a ser meu Mestre e Senhor, é Ele que sabe o que é melhor para mim, não sou eu. Eu não tenho mais direito de tomar decisões que não sejam as que Ele queira para mim, porque Ele passa agora a governar a minha vida. Dessa forma então, como nós podemos aproveitar todo o processo? Primeira coisa é confiar no tempo de Deus. E é difícil nós fazermos isso. A primeira coisa que nós precisamos aprender no processo que Deus quer em nós, para que as nossas raízes estejam nele, confie no tempo de Deus. Não é agora, não é hoje, não é amanhã, é Deus que vai dizer qual é o momento. A segunda coisa é confie na ordem de Deus, não pule etapas. Confie no que Deus está falando para você. Escute o que Deus quer para a sua vida. Escute a ordem dEle, confie na ordem dEle. Confie no tempo de Deus, confie na ordem de Deus e confie no plano de Deus. Aprenda a amar o processo, a aproveitar o processo, a entregar-se a Jesus e a dizer: há algo importante a se aprender aqui com Cristo. Tempo de Deus, ordem de Deus e no plano de Deus. E deixa eu te dar uma notícia boa. É que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por que às vezes a gente não confia nisso? Que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, meus amados, nessa noite nós estamos concluindo essa mensagem, dizendo que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Deus está preocupado sim no que eu tenho para oferecer dentro de mim, para que depois o meu exterior apareça. Ele está totalmente voltado para isso. Ele tem interesse em trabalhar a nossa vida, Ele tem interesse em nos amadurecer, porque há algo importante que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer o nosso coração enraizado nele, Ele quer a nossa fé enraizada nele, Ele quer a nossa confiança enraizada nele. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa esperança. E o fruto que nós vamos apresentar daqui a uns tempos é um fruto que foi gerado em Deus. E se é um fruto que é gerado em Deus, ele permanece para toda a vida, ele permanece para a eternidade, e nós seremos árvores as quais não deixaremos de frutificar, e nós estaremos verdes, sempre prontos para qualquer que seja a dificuldade. Em Lucas capítulo 8, versículo 15 diz: mas as sementes que caíram em boa terra são as que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus e retêm e dão fruto com perseverança. Ele diz: nada exteriormente vai dar a você verdadeiramente satisfação se você não tiver uma vida de Jesus, em Jesus com você. Lembre-se que o segredo de uma vida enraizada não está no sistema, que o segredo de uma vida enraizada está no sistema de raízes que Deus está formando em você. E o sistema Ele faz nós grandes por dentro, Ele expande a nossa visão, e Ele quer que nós aproveitemos o processo por todo, por inteiro. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, e que nós possamos, como árvores plantadas no jardim de Deus, alimentadas pelo solo que é Cristo, venhamos dar o fruto do seu Espírito Santo.
Amém? E Deus possa estar nos abençoando. Depois, se você quiser conferir, você entra lá no site da Igreja Batista Memorial do Jardim de Catarina, e ele vai estar lá dando as séries para nós. É a nossa fonte que nós estamos vendo do livro Enraizados no Reino de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus nessa noite, por Ele ter falado conosco. Espero que os irmãos possam sair daqui nessa noite agraciados, e entendendo que o segredo de uma vida enraizada, ela é estarmos seguindo esse espaço com Jesus. Pastor Gleide, nessa noite venha nos despedir desse momento, e nós queremos estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Só bem rápido, acho que o senhor pode anunciar, né, a nossa ida à Fortaleza. Dia 28. Pastor Gleide vai dar um importante aviso para nós, né? A igreja vai estar aniversariando, e os irmãos que quiserem ir, né, pastor? Dia 28 nós vamos estar indo à Fortaleza para a igreja sede, para nós estarmos lá juntos com eles. Último domingo, né? Vamos estar comemorando aí mais um ano de fundação, e aí nós estamos nos programando e estão contratando aí um veículo que cabe 15 passageiros, incluindo menino e criança, e gente pequena, e gente grande. Mas aí, se não couber, os irmãos quiserem ir em seus carros, fiquem à vontade, não estão proibidos de ir, não. Amém? Então nós estamos vendo aí como é que nós vamos proceder, encaminhar essas coisas, né? Vamos ficar de pé, a gente fazer o sangue circular nas pernas aí, agradecer a Deus por esse momento congregacional, por esse culto, né, congregacional, e o nosso culto vai continuar durante a semana, o nosso culto individual, né? Termina nesse momento o culto congregacional, e aí você vai continuar cultuando ao Senhor durante a semana que se segue. Amém? Amém? Opa, melhorou, graças a Deus. É porque foi a máscara aí, eu não estava ouvindo direito, né? Ficando velho, os ouvidos vai ficando meio ruim. Pai Santo, nós queremos te dar graça por termos estado aqui nessa noite, cultuando ao teu nome, juntamente com aqueles irmãos e ouvintes que estão aí através das mídias sociais, através da internet, que tu possa estar abençoando cada lar onde essa palavra está chegando, que a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, possa ser derramado sobre a nossa cidade, que o teu Espírito, Senhor, ele possa reinar sobre a nossa cidade. Senhor, que o amor do teu Filho Jesus Cristo possa ser soberano sobre as famílias, sobre os jovens, sobre as pessoas. Pai, te pedimos, ó Deus amado, pela saúde de cada pessoa. Senhor, guarda, restaura, recupera, dá vigor físico, Senhor, para que juntos possamos te agradecer por termos passado por esse momento difícil. Sabemos, Senhor, que se tu quiseres, tu podes, Senhor, extirpar este mal que está sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Em nome de Jesus, nós queremos declarar vitória, Senhor, sobre este mal. Em nome de Jesus, nós queremos repreender esta praga, Senhor, que tem se estabelecido, Senhor, sobre o nosso país, sobre o planeta. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, estar cantando vitória, ó Pai, porque nós queremos que a tua mão é soberana, que o teu poder é soberano. Não há homem, não há nada, Senhor, que seja soberano ou superior à tua vontade, ao teu poder. Guarda a tua igreja, guarda a nossa cidade, restaura, Senhor, as vidas que nesse momento possam estar, Senhor, sendo acometidos de enfermidades, de problemas mentais, seja o que for, Senhor, trata, cura, para que juntos possamos engrandecer e louvar ao teu nome. E nesta noite, nós queremos te louvar, te agradecer por este culto congregacional, e que nós, Senhor, na semana, possamos estar fazendo o nosso culto individual para a tua honra e glória. Que o amor do teu Filho Jesus Cristo, a tua graça, a unção do teu Espírito Santo seja sobre cada um nesta noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.